Mega operação no centro de São Paulo mira desarticular crime organizado na Cracolândia. E você vai ver ainda. Armas e drogas. Correios apreendem produtos ilícitos avaliados em cerca de 13 milhões de reais. Eleições na Venezuela. Presidente Lula pede diálogo com oposição que contesta a vitória de Nicolás Maduro. E ainda, Brasil sobe no pódio no último dia de surf nos Jogos Olímpicos de Paris e conquista 2 medalhas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, 6 de agosto. A gente abre esta edição com uma notícia. A polícia realiza uma operação hoje contra milícias que seriam comandadas por integrantes da Guarda Civil Metropolitana, acusadas de vender proteção ilegal para comerciantes do entorno da Cracolândia, na região central de São Paulo. Segundo investigações lideradas pelo GAECO, eles teriam movimentado milhões de reais desde 2020. Vamos acompanhar. Desde cedo, mais de 1.000 agentes públicos estão nas ruas para dar cumprimento a 7 mandados de prisão, 117 de busca e apreensão, 46 de sequestro e bloqueio de bens e 44 de interdição de imóveis comerciais. Liderada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, a Operação Salus et Dignitas, que significa saúde e dignidade em latim, tem a participação das polícias militar, civil federal e rodoviária federal. Pelo menos 4 agentes da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, teriam movimentado cerca de 4 milhões de reais em esquema de milícia na Cracolândia, no centro de São Paulo. Os pagamentos seriam referentes à proteção a comércios no centro de São Paulo e venda de armas. A intenção seria exigir uma taxa mensal de comerciantes da região central para manter os usuários de drogas afastados de suas lojas. Segundo as investigações, os valores seriam repassados a agentes que integravam o esquema. Além da taxa de proteção, a milícia no centro de São Paulo também comercializa armas ilegalmente. Com a atuação multidisciplinar, o GAECO pretende desestruturar esse sistema de atividades ilícitas e romper com o monopólio do crime organizado nesta região do centro de São Paulo. Durante as investigações, constatou-se que o PCC vem atuando de maneira estratégica na Cracolândia e em diversas outras áreas do centro. Bom, como acabamos de ver na reportagem, o objetivo da Operação Salus et Dignitas é desarticular a logística do crime organizado em diferentes pontos da região central da capital paulista, especialmente na Cracolândia. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, acompanham desde cedo, às primeiras horas da manhã, o trabalho das forças de segurança do Estado. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Coronel Roberto Alves, especialista em segurança. Coronel, seja muito bem-vindo ao jornalismo da HIT. Muito bom dia para você e para a audiência. É um prazer. Prazer é todo nosso, Coronel. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quais são os maiores desafios das autoridades para combater o crime organizado, o tráfico de drogas no centro de São Paulo, Coronel? Você falou muito bem, o crime organizado. Quando é que se configura um crime organizado? Quando há a infiltração, o envolvimento de agentes públicos, de agentes federados. Essa é a grande dificuldade. Aquele que deve combater a estrutura ilegal acaba tendo uma participação, uma conivência, ou seja, direto ou indiretamente, tem uma participação. Só aí o crime é considerado organizado. Por maior que seja a facção, se ela não estiver envolvida nesses cenários, ela não tem uma atuação plena. Então, quando nós temos uma operação como essa, envolvendo o Estado, o município, de uma forma integrada, com multifacetal, ou seja, são vários cenários, várias facetas que estão sendo abordadas, o crime sente, porque ele justamente infiltrado, se você não identificar esses vetores, combatê-los,
acabar com aquela migração irregular e ilegal, você não combate o crime. O usuário, o terminal, é o menor problema, tanto para a população como para o Estado, porque é mais simples de combater. Agora, essas veias que você não enxerga, que você depende de uma atuação como essa que está acontecendo, com vários órgãos participando efetivamente, aí sim, aí o organismo sente. Então, a organização criminosa começa a sentir, começa a ser debelada quando você mexe na estrutura, tanto organizacional como monetária. Principalmente, não tendo dinheiro, ele não banca a primeira. Para bancar todo esse cenário que nós não desejaríamos jamais da infiltração, ele precisa de dinheiro. Com certeza. E é uma ação muito complexa, né, Coronel? Como o senhor mencionou, é uma ação conjunta, né, de várias organizações, várias corporações. Tem a Polícia Civil, Polícia Militar, o GAECO. Então, é assim, é uma força-tarefa muito grande, né, para dar conta dessa mega operação. E eu imagino também, o senhor vai poder esclarecer melhor, que a investigação também é muito complexa, né? Porque, como o senhor disse, são muitas veias. E dentro, né, da organização estadual ou municipal, como essa mega operação que ela busca, então, tem mandados de busca e apreensão relacionados a agentes da GCM, agentes municipais, que estão dentro ali favorecendo o crime organizado. Então, é muito complexo, né, Coronel? Você disse muito bem, esclareceu muito bem a questão de inteligência. Se você não tiver informação, todos nós sabemos que informação é poder. Sem informação, seria uma operação sem qualquer eficácia, seria mais você teria fogos de artifício. Essa não, essa é uma ação conjunta, porque a própria operação, saúde, dignidade, segurança, veja, que não é um aspecto. Você tem que combater um cenário que afeta a saúde de pessoas, a dignidade de pessoas, toda uma população que sente-se constrangida diante desse fato. Imagine mini cracolândias, grandes cracolândias, isso acaba com um cenário de desenvolvimento social. É uma questão de saúde, de habitação, ou seja, todo o cenário foi percebido e trabalhado conjuntamente. Operações anteriores tinham foco na segurança pública, eventualmente na saúde, continuamente, mas elas são esparsas. Agora, integrado, veja, crime organizado tem que ser combatido por atividades integradas, e é isso que está acontecendo e que não vai parar por aí. Para que o crime entenda que a vida dele está difícil, é uma operação que vem sendo feita em vários cenários, principalmente na questão fazendária, na questão do dinheiro, imóveis, investidores irregulares, ilegais, tudo isso trabalhado conjuntamente. Você tem que minar a fonte que abastece esse cenário e combater efetivamente aqueles pontos, de forma bem pontual, aqueles agregadores ou desagregadores dessa ordem pública. São pessoas que se aproveitam de um cenário ruim, catastrófico, que são as cracolândias principalmente. Aí você tem um abandono social, econômico de uma região, e aí o crime trabalha com tranquilidade. Agora não. Agora todos esses contextos estão sendo envolvidos e, pela primeira vez, eu vejo com muito otimismo a possibilidade de nós acabarmos com esse problema, com esse cancro dentro da cidade de São Paulo, e que sirva de modelo para outros estados, para outras cidades, que é um problema mundial, inclusive, não é só uma questão nacional. Com certeza. Coronel, na sua visão, o ambiente de desordem, ele favorece a prática, então, de atividades ilícitas, como a gente tem visto? Claro, claro, é a teoria do caos. Quanto mais complicado, quanto mais difícil da presença do poder público, o poder público tem a sua condição de organização social. O crime só vai conseguir atuar, só vai conseguir penetrar quando houver uma ausência do poder público ou uma desordem social. As cracolândias têm esse viés, ninguém vai se reunir para sofrer. Isso é tudo uma articulação do crime organizado. Ele faz um cenário, um pano de fundo, aí existe uma comoção em relação às vítimas desse processo e o crime está totalmente penetrado e infiltrado. Então, o caos favorece a desordem. Quando você organiza o cenário, você cria um cenário de habitabilidade, de viabilidade social. Então, é o Estado
retomando um espaço que é seu por obrigação, mas é nosso por uma questão constitucional. É tudo para o povo, pelo povo e com o povo. Com certeza. A operação, Coronel, eu queria te perguntar agora relacionado aos profissionais de saúde, assistência social que estão trabalhando em conjunto nessa operação. Qual a importância dessa ação, então, junto com o apoio social? Porque, como o senhor mencionou, né, não é somente uma questão de combate, né, ao crime, não se trata somente de segurança pública. A gente fala também de saúde, porque na outra parte, né, embaixo dessa grande pirâmide, tem os dependentes químicos, né? Que aí é uma questão muito complexa, muito difícil realmente de se trabalhar, né? Esse é o grande problema, que se fosse simples a solução já teria sido em outros momentos de governo já teria sido solucionado, porque são pessoas vitimizadas, a droga é algo insuportável, quem defende droga não faz a menor noção do mal que ele está fazendo, não para ele só, mas para toda uma sociedade, famílias desestruturadas, porque o ator final, a vítima final é o viciado, mas as famílias dilaceradas, a sociedade com receio, com medo, sendo aviltada diariamente. Então, como é que você trabalha a segurança dentro de um cenário em que as pessoas estão doentes, estão sendo usadas? Então, importantíssimo, é uma questão de habitação, ocupações ilegais e irregulares, crime organizado, ele infiltra pessoas para se aproveitar e ampliar ainda mais o caos. Então, agora não, uma organização, e você não pode pegar pessoas, o Estado, seja ele dentro da esfera municipal, estadual ou federal, é responsável pelo cidadão. Então, tem que dar destino para as pessoas que estão sendo usadas, você tem inocentes úteis, junto com pessoas que têm a má-fé dentro dessa atuação. Então, você separa o joio do trigo, trata das pessoas que precisam ser tratadas, tira a atuação daquelas pessoas que estão sendo usadas de forma irregular e combate diretamente os organizadores, os criminosos que estão perpetuando esse cenário por interesse pessoal. Então, e muito importante, essa ação envolvendo município e Estado é a primeira demonstração de que realmente o poder público está preocupado em resolver o problema e não em ganhar votos. Coronel, foi um prazer te ouvir a sua análise, foi um prazer te entrevistar. Seja muito bem-vindo e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela condução desse jornalismo tão importante para a população. Muito obrigada. E agora, ainda falando sobre crime, gente, os Correios apreenderam cerca de 13 milhões de reais em produtos ilícitos, como armas e drogas. Os valores são referentes a itens que circulam dentro do Brasil e não incluem encomendas importadas. Ações de repressão ao tráfico de ilícitos dos Correios, nos primeiros meses deste ano, já resultaram em apreensões que somam quase 13 milhões de reais. Entre os itens apreendidos está um fuzil antidrones, haxixe, cocaína e outros entorpecentes. Os funcionários dos Correios atuam em parceria com outros órgãos de fiscalização, como as policiais civis e a Polícia Federal, para prevenir e localizar os trajetos mais utilizados pelas organizações. Os Correios informaram que o montante não considera a apreensão de objetos importados, pois essas apreensões são realizadas pela Receita Federal do Brasil e as encomendas são retidas antes de entrarem no fluxo dos Correios. Segundo as investigações, os fuzis estão sendo utilizados pelo crime organizado para o monitoramento do espaço aéreo das comunidades em que atuam, com vistas ao impedimento do uso de drones pelas forças policiais ou mesmo por facções rivais na guerra do tráfico. E veja a seguir, Brasil sobe no pódio no último dia de surf nos Jogos Olímpicos de Paris e conquista 2 medalhas. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho, nós voltamos já já.
11 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta com as principais notícias. E um estudo apontou que o Brasil ocupa a posição de número 51 no ranking dos países mais democráticos do mundo. A pontuação média global caiu de acordo com uma tendência geral de regressão dos últimos anos. O Brasil tem posição número 51 entre os países mais democráticos do mundo, com 6,68 pontos. Segundo o estudo Economist Intelligence Unit, o país teve pontuação inferior a nações da América Latina como Uruguai, Chile, Costa Rica e Panamá. Já a pontuação média global do índice caiu de 5,29 em 2022 para 5,23 em 2023. Os dados estão de acordo com uma tendência geral de regressão e estagnação nos últimos anos. O primeiro lugar da lista é ocupado pela Noruega, com 9,81, seguida de Nova Zelândia, Islândia, Suécia e Finlândia. Na outra ponta, das nações menos democráticas, estão o Afeganistão, com 0,26, em seguida aparecem Mianmar, Coreia do Norte, República Centro-Africana e Síria. Para medir o índice de democracia de cada país, o levantamento avalia as nações em 5 questões: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Uma nova frente fria que chega na noite de quarta-feira vai provocar uma virada no tempo em estados do centro-sul do país. Então, olha, já se prepara o casaquinho, um cachecol, porque vai esfriar bastante. A semana que começou quente e seca ainda sobre grande parte do país vai terminar com uma queda mais acentuada nas temperaturas mínimas e máximas. Com a mudança, na sexta e no final de semana, a tendência é que de voltar a ficar frio. Em alguns estados da região norte, as mínimas também ficar mais baixas, causando friagem. Na quinta-feira, o ar polar começa a chegar, esfriando cidades do sul do Rio Grande do Sul, áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai. Essa massa de ar frio vai avançar no Mato Grosso do Sul entre quinta e sexta-feira. Então, Ponta Porã, Porto Murtinho, Corumbá, que já irão terminar a semana com bastante frio. Na sexta-feira, esse ar frio avança para São Paulo ao longo do dia, com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos. Transportando mais umidade do mar, podemos ter um pouco de chuva no sul e leste do estado, pegando inclusive o litoral. A temperatura deve cair bastante, com as mínimas chegando a 7 graus na capital paulista no sábado. E o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela já entregou ao Tribunal Supremo de Justiça do país as atas eleitorais das mais de 30 mil mesas de votação da eleição presidencial. O Judiciário informou que vai analisar os documentos no prazo de pelo menos 15 dias. O Conselho também entregou a ata que deu a vitória a Maduro e os documentos que comprovariam o ataque hacker que teria impedido a finalização do trabalho do Conselho. A Justiça convocou os representantes dos partidos para comparecer ao tribunal para prestar esclarecimentos e apresentar também os documentos eleitorais em posse de cada grupo. E ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu diálogo na Venezuela sobre a contestada reeleição de Nicolás Maduro. Lula defendeu um entendimento entre as partes diante dos protestos. E agora, falando de esportes, mais cedo o Brasil enfrentou a República Dominicana no vôlei feminino pelas quartas de finais das Olimpíadas. A seleção venceu por 3-0 e entrou na rota de medalhas. O Brasil está a 2 jogos da medalha de ouro no feminino e as expectativas são altas e não tinha como não ser. Nenhum set foi perdido até o momento. Todos os 4 jogos foram ganhos por 3-0, inclusive o de hoje contra a República Dominicana. Apesar do momento tenso no primeiro set, o Brasil venceu por 25-22. Os últimos 2 sets foram mais tranquilos, 25-13
no segundo e 25-17 no set final. O próximo jogo do Brasil vai ser pela semifinal contra o vencedor de Polônia e Estados Unidos. No masculino, a seleção não conseguiu vencer os Estados Unidos e perdeu por 3-1. Essa foi a primeira vez que o Brasil foi eliminado antes da semifinal, desde as Olimpíadas de Sydney, em 2000. E a brasileira Tatiana Weston Webb conquistou a inédita medalha de prata no surf feminino, ao ser derrotada pela americana Caroline Marks na final. Mais cedo, Medina caiu nas semifinais, mas teve forças para reagir e garantiu a medalha de bronze no masculino. O último dia de surf nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi de medalhas para o Brasil. Nas águas de Teahupo, na Polinésia Francesa, Tatiana Weston Webb fez história ao conquistar uma medalha de prata, a primeira medalha de uma brasileira na modalidade. O dia começou com uma semifinal contra a costarriquenha Brisa Hennessy, que chegou a ser punida no início da bateria por ter cometido uma interferência ao entrar em uma onda que a brasileira tinha prioridade e já estava surfando. A nota 13,66 garantiu a vaga na final, enquanto a adversária somou apenas 6,17. Na grande final, Tati enfrentou a americana Caroline Marks em uma bateria tensa, que começou com ondas fracas. Quando o mar cresceu, a atual campeã do mundo pegou um ótimo tubo, pontuando 7,50, totalizando 10,50 com outra onda. A gaúcha, criada no Havaí, tinha um 5,83 e precisava de 4,68 para assumir a dianteira. Na última onda, Tati conseguiu um 4,50, totalizando 10,33, apenas 0,17 atrás da americana. A medalha de bronze ficou com a francesa Joanne Defay. Mais cedo, no masculino, Gabriel Medina enfrentou um mar com poucas ondas na semifinal e acabou derrotado pelo australiano Jack Robinson por 12,33 pontos a 6,33. Na sequência, na disputa pelo bronze contra o peruano Alonso Correia, as séries entraram e o brasileiro conseguiu duas notas 7,77, total de 15,54, enquanto o adversário somou 12,43. Com a medalha, o paulista melhora o resultado obtido em Tóquio 2020, quando também foi eliminado nas semifinais e acabou de fora do pódio. O ouro ficou com o francês Cauli Vast e a prata com o australiano Jack Robinson. E agora nós vamos ao nosso tour diário por esse mundo. O local escolhido de hoje é a ilha de Koh Samui, na Tailândia, com foco na praia de Chaweng. Vem comigo. Koh Samui é uma ilha no Golfo da Tailândia com praias de tirar o fôlego, o que acaba por se tornar um grande atrativo aos turistas. Ela é a segunda maior ilha da Tailândia e uma das mais visitadas. Seus resorts contemporâneos e encantadores são grandes fatores das visitas, com destaque para a praia de Chaweng, com resorts, restaurantes e lojas próximas. E agora, com a ajuda da tecnologia, nós vamos para o Sudeste Asiático. Nessa viagem saindo de São Paulo, vamos para a Tailândia, conhecer um dos resorts à beira-mar da praia Chaweng. No fuso horário, por lá já passa das 9 horas da noite. E olha, uma curiosidade da região é que os visitantes buscam a Koh Samui pelo estilo de luta Muay Thai, que é uma luta muito popular e originalmente tailandesa. São milhares de academias espalhadas por lá que oferecem aulas gratuitas e espetáculos profissionais que acontecem aos montes na região. Com essas imagens, encerramos o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você e até mais.